Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje a gente vai conversar com Rose e Indy, duas moças super empoderadas e que trabalham com diversidade e trabalham também com aceitação e autoestima das crianças e adolescentes da escola Padre Orestes, em São Leopoldo, na Chácara dos Leões. Vocês vão ver que lição e mais. Barbies negras. Sim, porque a Rose é uma colecionadora e leva a cultura das Barbies negras para sua escola. Então, fique comigo, confira o programa Cá Entre Nós, especial sobre fim do preconceito. Olá, amigos, começando mais um programa Cá Entre Nós e hoje a gente vai falar sobre diversidade, em aceitar a si mesmo e aceitar o outro. E eu estou aqui com duas moças que estão na educação justamente para fazer a diferença. Eu estou aqui com a Indiara. Tudo bem, querida? Tudo bem. E também com a Rose, que tem um trabalho diferenciado. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais, a gente vai descobrir que ela também se preocupa com o meio ambiente. Tudo bem, Rose? Tudo ótimo. É um prazer recebê-las, as duas super empoderadas, as duas muito fortes na sua luta para que o preconceito realmente não mais vença na nossa sociedade. E a gente está no Rio Grande do Sul, onde tem muitas influências europeias e tal, e eu acho que aqui é um bom celeiro para a gente trabalhar ideias contra o preconceito. E primeiro eu queria falar um pouquinho com a Indy aqui sobre o trabalho dela. Explica um pouquinho para o nosso telespectador, Indy, como é que é o teu trabalho e de que maneira tu tem trabalhado essa questão do fim do preconceito em sala de aula. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o trabalho para que diminua o preconceito em sala de aula, ele inicia com o trabalho da Sala da Diversidade há 3 anos atrás, onde num projeto piloto nós começamos a trabalhar justamente sobre as diferenças, né? Sobre como me ver e me aceitar e me constituir como pessoa em um espaço sendo diferente e justamente oportunizar para que crianças e adolescentes se sintam capazes, né, vindo de um local e de uma escola onde a vulnerabilidade social perpassa a nossa realidade, se sentirem capazes de sair dali e construir uma outra realidade, construir novas histórias e poder ganhar o mundo, né? Essa é a nossa ideia. E o trabalho, ele vai de várias maneiras, oportunizando que a gente consiga se respeitar, respeitar o próximo, respeitar a diversidade de cores, de opiniões, de religiosidades, para que os nossos fazeres e o nosso currículo, ele sim tenha a sua importância, mas que nós possamos ser seres humanos melhores. Me diz um pouquinho, tu também trabalha com crianças que têm deficiências, né? Deficiências de que nível? Físicos, mentais, de que nível seria? São crianças e adolescentes com todo tipo de necessidades especiais, desde as necessidades da deficiência física até as questões cognitivas e mentais, né? Para essas adolescentes e crianças existe um amparo legal, então nós propomos ao grupo de professores a adaptação do currículo, a adaptação de materiais, para que possa ser oferecido e ofertado um conteúdo dentro daquilo que a criança tem condições, mas sempre na perspectiva de que ela vá superar os seus limites, as suas dificuldades e também consiga vislumbrar para ela, por que não, um futuro, uma profissão, uma colocação no mercado de trabalho. Esse é o trabalho que nós fazemos, né, nesse espaço então da escola, que é a SAEE, que trabalha com sala de recursos e sala da diversidade, onde esses dois trabalhos se encontram. Com a Rose eu quero ver também, Rose, a questão assim, tu diz a questão da aceitação, o quanto é difícil também encontrar, muitas vezes, para a criança, por exemplo, a criança afrodescendente,
negra. Eu gosto de falar negra, porque eu acho que afrodescendente já é uma certa maneira, uma certa discriminação excessiva, eu acho. Mas isso é uma coisa minha. Mas assim, tu diz assim, por exemplo, do cabelo, né? Que elas querem pegar o teu cabelo para ver como é que é e tal. Para tratar o cabelo tem uma dificuldade ainda de encontrar produtos, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, me parece. Sim, a gente tem bastante dificuldade, principalmente aqui em Novo Hamburgo e região de colonização alemã. A gente precisa garimpar as lojas que têm produtos para cabelos de pessoas negras para vender. A gente acaba indo até Porto Alegre, que é capital, então tem uma oferta muito maior de produtos, né? E isso também se reflete nas nossas alunas, né? Porque as mães delas nem têm conhecimento algumas de que existem produtos específicos para esse tipo de cabelo. Então, dentro da escola, a gente também faz esse papel, essa orientação, né? As meninas querem saber, prof, como é que teu cabelo é assim? Como é que ele fica assim? Como é que fica o cachinho? Como é que não sei o quê? Minha mãe faz e não fica. Aí a gente também dá essa orientação para a família de que o que a gente pode usar, o que é acessível ao bolso. Então, todo esse encaminhamento também a gente consegue dentro do espaço da escola fazer, né? Ter um laço afetivo também com essa família, acolher ela, né? Para que ela entenda que a escola está aí para ajudar no que for preciso e no que for possível, né? E tu notas assim que muitas vezes o fato de alisar o cabelo, porque o cabelo não vai ficar liso o tempo todo, mesmo que tu faça uma progressiva, ele vai voltar, ele vai crescer, enfim, ele vai tomar o caminho dele, né? Que o cabelo ele tem vida própria. Tu nota assim, por exemplo, essas meninas que fazem progressivas já muito novinhas, assim, que é mais difícil para elas aceitarem isso, assim, se aceitarem como... E o papel de vocês também nisso tudo, porque vocês são duas educadoras que estão lá na escola circulando com seus cabelos ao natural, né? Então, tu disse que também tinha mais uma menina. Eu queria que tu falasse um pouquinho de como é esse processo de aceitação, de como você é, de como isso se dá e como é difícil quando tu começa a alisar demais o cabelo, se tu perde um pouco da identidade, talvez. Acredito que não perca a identidade, né? Mas porque mulheres gostam de mudar o cabelo o tempo todo. A gente tem essa questão também e acho que ela deve ser respeitada, né? Mulher adora mudar o cabelo. Mas quando tu assume o teu cabelo, tu tá num outro patamar, né? Existe o cabelo afro, ele é diferente, ele precisa de cuidado diferente, precisa de cuidados especiais. E ele tem que ser respeitado. Ele não é nem mais bonito, nem mais feio que o outro cabelo. Ele é um cabelo diferente, né? E as alunas o tempo todo pedem para tocar no cabelo, para sentir o cabelo. Porque tem essa coisa de que cabelo afro é cabelo duro, né? Ele é um cabelo diferente, elas tocam, elas sentem. E as alunas da escola que não têm o cabelo liso, que têm o cabelo afro e que não sabem cuidar do cabelo, enquanto elas não aprendem a lidar do cabelo, elas não aceitam. Elas querem alisar, elas vão para o salão. Meninas com 6 anos já estão alisando o cabelo, que é extremamente perigoso. Mas a partir do momento que a gente começa esse trabalho na escola, elas mudam, a família muda e isso a gente vê refletido no dia a dia dentro do espaço da escola, né? Elas começam a vir com um topinho no cabelo, com um turbantezinho, elas pedem para a gente colocar, para ensinar a botar. Então é todo um outro trabalho que é feito e que elas aprendem a se reconhecer. E quando dentro da escola as alunas veem que as professoras usam o cabelo assim, elas se sentem também empoderadas. Elas, não, se a prof pode, eu também posso. E aí que começa a química, começa todo um trabalho, né? E aí a gente acolhe, e a partir desse momento da acolhida, tudo flui, tudo vai muito bem, né? Eu queria ver, assim, é inacreditável que a gente tenha tido agora há pouco, e a gente está em plena... durante a gravação desse programa, falando em Paralimpíada, mas a gente teve há pouco a Olimpíada e ali a gente viu uma diversidade muito grande e a gente mostrou para o mundo que a gente é um país da diversidade, né? Da biodiversidade também, né? Mas, enfim, é muito constrangedor quando a gente se depara depois dessa Olimpíada agora, com uma situação que nem essa ocorrida no Rio de Janeiro, em que uma psicopedagoga se achou no direito de falar na praia, né, falou abertamente, gritou, esbravejou lá contra uma mulher negra, uma moça negra,
e falou verdadeiros absurdos, né? Eu sei que a Índia acompanhou esse episódio recente. Eu queria um comentário teu a respeito disso, Índia. Eu acho que é importante a gente falar para o telespectador justamente esse tipo de coisa, que muita gente tem um preconceito velado no Brasil. Ali a gente vê um preconceito explícito, mas a gente tem muitas pessoas ainda no Brasil que têm um preconceito velado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse episódio. Exato. Esse preconceito velado, né, ele ainda nos perpassa porque nós, infelizmente, fomos criados por essa sociedade racista, né, essa sociedade colonialista que entendia que pessoas negras, né, nós descendentes dessas pessoas que foram escravizadas e não escravos porque foram escravizados, não estavam escravos porque queriam, né, e a partir desse termo a gente também começa a refletir diferente sobre a nossa história, que é a história de todos nós. São escravos, a gente diz, mas não, eles foram escravizados. Exatamente. Esse é o termo que hoje, a partir de muitas discussões que já vem desde a década de 70, mas a partir também dessa Lei 10.639, que é de 2003, que torna obrigatório o ensino de cultura afro e afro-brasileira nas escolas, o entendimento de que, sim, é importante que nós possamos falar um pouco mais sobre a nossa história. A nossa história, em muitos dos seus momentos, ela foi manipulada para que nós tivéssemos o entendimento de que negros e negras que estiveram aqui, que ajudaram a constituir o nosso país, deveriam ser menos valorizados, eram seres inferiores, né? E isso ainda está no nosso inconsciente coletivo, ainda faz parte da nossa sociedade brasileira. E por isso, infelizmente, ainda em 2016, eu também tenho relatos de situações que eu própria passei, que preciso contar aos meus alunos e que muitas vezes os deixam perplexos pela a rudez e a dificuldade que algumas pessoas têm de simplesmente te aceitar por ser diferente, né? Dentre essas situações, precisar explicar muitas vezes para uma vizinha que eu não estava pagando aluguel e que eu tinha comprado o apartamento, porque para ela era muito difícil entender que eu também era uma vizinha que tinha comprado o apartamento. Ou estar em um grande supermercado aqui de Novo Hamburgo, né? E de São Leopoldo também a mesma situação, e ser perseguida pelos seguranças porque tinham a impressão de que eu ia roubar por estar naquele lugar, né? E esse lugar aqui no Vale dos Sinos eu escolhi para morar, escolhi ter a minha família e sim, enquanto for necessário, sem briga, mas me posicionando e ensinando isso para as nossas crianças, os nossos adolescentes, o respeito ao próximo, mas para que a gente possa se respeitar e dizendo que sim, nós precisamos estar e podemos estar em todos os espaços que nós quisermos, porque todos os espaços são para todos nós. O espaço é para pessoas brancas, para pessoas negras, para pessoas que estão acima do peso, para as pessoas deficientes. Isso é a gente ter um pouco mais de amor, conseguir ter um pouco mais de aceitação pelo outro, né? Conseguir compreender de que o mundo ele não pode ser de uma minoria, de que ele é para todos e existe sim uma grande dificuldade em que adultos, pessoas da nossa idade talvez entendam, mas essa semente que a gente planta nos nossos pequenos, eu tenho plena certeza de que ela vai trazer bons frutos e que talvez daqui a um tempo, quando eu tiver os meus filhos, eles vão poder estar numa Novo Hamburgo e em cidades aqui próximas em que eles vão ser respeitados, em que eles vão se sentir sim no direito de frequentar esses lugares e que vão ser respeitados, vão ser tratados como cidadãos de direito, né? É isso que eu desejo e por isso, isso que valida cada vez mais o meu trabalho, o nosso trabalho. Bom, gente, eu quero só dizer que eu tenho uma filha loira de olhos azuis e que me surpreendeu uma vez, quando era pequena, era o dia da consciência negra e ela trouxe lá pro jornal o pessoal para falar. Não, minha mãe trabalha no jornal, eu trouxe vocês aqui para falarem sobre o dia da consciência negra. Minha filha sempre foi muito consciente graças à educação que ela recebeu em casa, que eu acho que isso aí é a base de tudo, é educação. Então quando tu abre o coração para o mundo se abre para ti. Não tem por que a gente ter preconceito ainda, né? E a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Cá Entre Nós e o assunto continua sendo diversidade. Até já.